Deus, eu vim até aqui. Agora assume o controle, amém? Podem se sentar. Que atmosfera, meu Deus. E eu tô aqui para falar com vocês que a célula, ela não é um fardo, amém? Para quem ainda não me conhece, eu sou Adri, eu tenho 21 anos, sou filha da dona Magnoli, do seu Ivomar. E nessa semana, nesse último feriado que teve, uma pessoa chegou para mim, eu tinha acabado de retornar do ensaio, e essa pessoa chegou para mim e falou bem assim: tá vendo? É por isso que você não descansa. Quando você tem oportunidade para descansar, você arruma algum compromisso na igreja. E imediatamente, quando aquela pessoa disse isso, eu virei para ela e falei bem assim: sim, meu corpo precisa descansar, eu preciso muito, minha vontade de ficar na cama, hibernando o dia todo. Só que a minha vida não é só trabalhar, fazer faculdade, ganhar dinheiro para pagar minhas contas, porque nós temos um reino, nós temos vidas para cuidar, que vai muito além do nosso cansaço. Em Lucas 12, 29 a 31 diz: não busquem ansiosamente o que hão de comer ou de beber, e nem se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas. O reino de Deus acima do nosso cansaço, o reino de Deus acima das nossas finanças, porque Ele já disse que Ele cuidaria de tudo. Eu me tornei líder de célula quando eu tinha 16 anos de idade. Inclusive, obrigado, Romulo e Débora, pela confiança, né? 16 anos de idade, meu Deus. E na época eu era a mais novinha da região, a gente era região laranja ainda. E pode colocar a primeira foto aí. Se você aparecer nessa foto, a gente tem até eternidade para se resolver, já me perdoem. Essa foi a primeira célula que a gente participou. Era a célula Atalaia. A gente tinha vindo do setor rosa, que depois juntou com laranja. A Aline já foi líder dessa célula. E na época, a Rayane, linda, maravilhosa ali, um dia você me perdoa por isso, amém? Era líder nessa época. Nós multiplicamos e nos tornamos a célula Transformes. Não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação de nossa mente, para que vocês possam viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Transformados para transformar. Volta a foto anterior. Essa aí foi a nossa primeira célula. Agora pode tirar, já é muita vergonha. Ih, ficou embolado. Mas enfim, nessa célula nós chegamos a 30 negros no terraço da minha casa, correndo de um lado para o outro, meu pai, minha mãe, minha irmã na parte de baixo achando que a casa ia cair, porque era muita gente. E o melhor, não era gente, era adolescente, que é uma categoria um pouco diferente, difícil de controlar. Nós multiplicamos, pode passar, e nós nos tornamos a célula Submersos e Inabaláveis, que a Isabelle saiu na liderança. Nós mudamos o nome de Transformers para Submersos, porque naquele tempo a gente entendeu que era a visão de Deus, que nós deveríamos parar de ter água apenas no joelho, na canela, e nós deveríamos mergulhar por completo. E essa era a visão da nossa célula. E em janeiro do ano passado, de 2020, Deus me abençoou com uma bolsa de uma faculdade lá em São Paulo, e eu cheguei a ir para lá, estudei um tempo lá. Só que o que nós estamos vivendo aqui em Boa Esperança não se compara. Nós estamos vivendo o sobrenatural de Deus aqui nessa terra. E muitas vezes, por estarmos acostumados com essa atmosfera, a gente para de se maravilhar. E nós não podemos deixar isso acontecer. Nós não podemos nos acostumar com a presença de Deus. Nós não podemos nos conformar em vir e saber que a presença dele está lá e tá bom, a presença dele está lá. Quando eu estive lá, eu morava com os meus tios e eu frequentava a igreja junto com eles. Só que era uma igreja cristã, porém com uma visão diferente da nossa. Não tinha células, não tinha discipulados ainda. E como eu vi que eu necessitava cuidar de alguém e ser cuidada, não no sentido de cuidar da vida do outro, de fofoca, isso não, gente, pelo amor de Deus, mas realmente
de viver essa visão de célula, de realmente me sentir parte de um corpo, de realmente saber, caramba, tem alguém que se importa comigo. Eu sei que se faltar alguma coisa na minha casa, eu sei que eu tenho uma igreja que vai enviar uma cesta para mim. E as nossas células têm sido instrumento de Deus para alcançar e abençoar muitas vidas e muitas famílias. E nós não podemos deixar com que a gente se conforme com isso. Quando eu retornei, tinha uma célula da região vermelha de adolescentes, como eu disse para vocês, adolescentes, outra categoria humana, que estava vindo para a região amarela. E nessa época, Deus me levantou como líder daquela nova célula que estava vindo para a nossa região. Que é a atual célula que eu lidero hoje. E o nome da célula é Guiados pelo Fogo. A nuvem do Senhor servia para eles de noite como uma chama e durante o dia como sombra e os guiava. Aonde ele estiver, nós estaremos. Aonde ele for, nós iremos, porque nós somos guiados pelo fogo. Hoje essa é a nossa célula, ela acontece na casa do Everton. Muito obrigada por nos receber lá. Eu sei que, você sabe como é que é adolescente, amém? E Deus me virou completamente assim, de cabeça para baixo nessa nova célula, porque, se vocês repararem mais as fotos anteriores, é que eu vim de um costume de liderar apenas meninas. Maravilha! E nessa célula, acho que teve uma unção que os meninos começaram a ganhar tantos outros meninos, que os meninos se tornaram a maioria. E tipo assim, lidar com o menino pra mim foi uma experiência, porque você tem que ensinar o quê? Não pode usar bermuda florida, com blusa listrada, não pode cumprimentar as irmãs dando tapa nas costas, você não pode acertar a Bíblia nelas, entendeu? Então assim, é um treinamento. E em todas essas fotos que vocês viram, deu para vocês perceberem que eram células que, graças a Deus, eram células com um grande número de membros. Só que nem sempre foi assim. Já teve células em que ninguém aparecia e eu ficava sozinha, com tudo arrumado. Porém, eu não simplesmente desligava a televisão, desligava o som e tá bom, ninguém veio, né? Beleza. Não. Eu ficava ali e eu orava, eu intercedia naquele lugar. Mesmo que não tinha ninguém, eu buscava enxergar com os olhos da fé de que ali teriam outras pessoas. Um dia era eu orando sozinha, no outro dia tinha mais um orando comigo, e depois tinha mais outro, e depois tinha mais outro, até nós chegarmos à quantidade de pessoas que estavam ali. E tudo isso era resultado de Deus nos guiando, de Deus nos dando estratégias, resultado de jejuns e de oração, porque sem isso, o segredo da célula é isso, é você deixar ser guiado por Deus. E algo interessante que a gente foi desenvolvendo e que a gente foi aprendendo, é algo que eu comecei a usar essa estratégia desde a primeira célula, além de ser deixada guiar por Deus, é as amizades. Guardem bem essa palavra, amizades. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: ganhe o coração de uma pessoa para você e em seguida o apresente a Jesus. Por que isso? E o que essa frase me ensinou? Que é o seguinte: quando você faz amizade com alguém, você cativa aquela pessoa, e se você fala assim, bora ali comigo rapidinho, o que a pessoa faz? Ela vai. Ah não, bora ali na casa de fulano. Ah, você vai? Vou. A pessoa vai primeiro porque você vai, segundo porque ela confia em você, e terceiro porque ela sabe que, querendo ou não, você não vai levar ela para um mau lugar. Então essa foi uma estratégia que a gente começou a usar. E às vezes a pessoa fazia uma vez na célula, a gente já começava em cima daquela pessoa e tal, criar confiança daquela pessoa na gente. E depois, bora no culto de terça, bora no EBD, bora. Vai ter um negócio com os jovens lá, bora. E nesse ambiente, a pessoa ela ia ouvindo a palavra, e quando ela menos percebia, ela ficou, por causa das amizades. E como eu disse para vocês, sobre deixar com que Deus te guie, Deus te dê estratégias. Teve um dia nessa atual célula hoje, Guiados pelo Fogo, que eu estava caminhando na minha bicicletinha com a minha cestinha para a célula, e Deus falou assim: começa a célula de trás para frente. Eu falei: quê? Começa pelo lanche. Tudo bem, os meninos chegaram, e gente, vamos comer aqui, vamos jogar Uno. E a gente foi, depois a gente foi para os avisos, e a gente fez o louvor, e no fim a gente fez a palavra. Tanto que eles até me perguntaram assim: pensei que era célula criativa hoje. Eu falei: não,
é célula normal. E até o momento eu não tinha entendido porque Deus tinha pedido para fazer daquela forma. E depois um dos meninos da célula chegou para mim e disse: Adri, isso que aconteceu aqui hoje foi para que Deus quebrasse a religiosidade que tinha em mim, de que a célula tem que começar pelo louvor, oferta, avisos, palavra, lanche e vamos embora. Porque muitas vezes a gente deixa essa cultura ser criada de que a célula tem uma ordem, a célula tem que acontecer sempre daquele jeito. E não é assim, a célula tem que acontecer do jeito que Deus quer que aconteça. E como eu disse para vocês, eu me tornei líder de célula quando eu tinha 16 anos. E nessa época eu ainda estudava no IFES. E minha rotina era acordar às 5h30 da manhã, pegar ônibus e chegar às 7h30 da noite e ia direto para a célula. E uma pessoa uma vez me perguntou: ai, Adri, como é que você consegue ficar tão elétrica assim na célula? Porque eu não via a célula como um fardo, eu não via a célula como um peso. Ali era o meu lugar de descanso. Porque às vezes a gente tem a nossa rotina de trabalhar, de ouvir gente reclamando no nosso ouvido o dia todo. Aí quando chega a noite, está na hora da célula. Gente, não tem que ser assim. Tem que ser, finalmente, a hora da célula. Finalmente eu vou estar em um ambiente em que eu posso compartilhar as minhas dores. Um ambiente onde eu vou ter pessoas que vão guerrear, que vão orar comigo. E nós estamos deixando cair na rotina. A gente trabalha o dia todo e quando chega a noite a gente não quer fazer nada para o reino de Deus, porque a gente já esgotou todas as nossas forças. E não tem assim, tem que ser assim. O problema é que muitos líderes e membros de célula têm visto a célula como um fardo pesado. E se está vendo a célula como um fardo pesado, tem algo errado, porque Deus já disse para a gente trocar de fardo com Ele. Ali é um momento de leveza, com a presença do Espírito Santo. É um ambiente seguro e é um ambiente onde todos os seus amigos e irmãos estão ali. Vocês estão ali para falar sobre Jesus. Então a minha oração nessa noite é que todos nós comecemos a ver as nossas células de forma diferente. Eu não sei se algum dia você ficou chateado com alguém da célula, com alguma coisa que aconteceu na célula, e por isso você está com essa visão deturpada do que é a célula. Mas a célula é um projeto de Deus para alcançar vidas, para salvar vidas, para nos fazer ganhar essa cidade para Jesus. Nós não podemos deixar ser consumidos pela nossa rotina. Não podemos. Existem coisas muito mais importantes do que pagar nossas contas. Se você morre hoje, as suas contas vão ficar e alguém vai ter que dar um jeito nelas ou não. Mas você vai ter perdido a oportunidade de ganhar mais uma vida. Mais uma vida. E eu não estou aqui falando para você que é para você parar de trabalhar, não é para você usar isso como desculpa. Eu estou falando que é para você servir na célula, servir no reino de Deus, com a mesma intensidade que você trabalha para pagar suas contas. Algo que tem ferido muitos membros de célula é porque os líderes passam essa visão de que liderar célula é cansativo, estressa. A pergunta é, se seu líder se seu liderado te vê hoje, ele vai ter vontade de liderar uma célula? Você está inspirando ou você está matando as pessoas em relação às células? Nós estamos o tempo todo sendo observados, o tempo todo, o tempo todo. E tanto para o bem, tanto para o mal. O que a gente está fazendo em nossas células está ecoando para a eternidade. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. E eu convido vocês para ficarem de pé. E comece a orar. Comece a pedir a Deus para que isso não te consuma, sua rotina não te consuma. Talvez a gente está matando planos e projetos de Deus porque a gente está só trabalhando para ganhar dinheiro e cansando durante o dia todo e não está investindo no reino de Deus. Já comece a falar com Deus, já peça perdão se você vê a sua célula como um fardo, se você vê a sua célula como um peso, se um dia você viu a sua célula assim. Jesus, a minha oração
eu já sei que o Senhor está aqui. E a minha oração é que nessa noite, Jesus, nós venhamos a enxergar a célula como ela realmente é, como um projeto do Senhor. Eu clamo ao Senhor para que a tua unção de cura seja derramada aqui nesta noite. Se alguém ficou ferido com o líder de célula, se alguém ficou ferido com alguma coisa que aconteceu na célula e por isso começou a se desviar da célula, por isso começou a não agir na célula da forma que tem que ser, investir, cuidar de vidas, começou a deixar o discipulado de lado. Pai, a minha oração é que aquilo que ecoa em nossos corações venha alcançar toda a nossa cidade. Pai, a minha oração é que as pessoas não vejam mais isso como um fardo, que ao olharem para a minha vida, que as pessoas vejam que a célula tem me feito bem e pode fazer bem para elas também, porque ali nós estamos seguros, ali nós estamos com a tua presença, ali é um ambiente onde o Senhor age para curar, onde o Senhor age com provisão na casa de muitas famílias. E Pai, a minha oração é que o Senhor venha sobre a nossa cidade, para que o Senhor venha e alcance cada canto da nossa cidade, que cada adolescente, que cada jovem, cada adulto, cada criança conheça a maravilha que é estar contigo, porque viver com o Senhor, Deus, não tem um dia sequer que é como o outro, porque eu sou sempre fazendo coisas novas, sempre nos maravilhando, e que todos conheçam quem Tu és através das nossas vidas, através de quem nós temos sido. Como o pastor disse hoje, que seja muito mais do que um avivamento de pessoas caindo dentro da igreja, seja um avivamento de pessoas se levantando e indo alcançar pessoas da nossa cidade. Muito obrigada por essa visão, muito obrigada pelo discipulado, muito obrigada pelo MDA, muito obrigada pelas células, porque Pai, as células têm feito diferença na minha vida e eu creio que pode fazer diferença na vida de muitas outras pessoas. Em nome de Jesus, amém.